Hoje vamos comentar o caso de uma cliente aqui do escritório que é portadora de câncer e possui aposentadoria privada e que obteve a isenção de imposto de renda. Vamos lá? A cliente conhecia a Lei de Isenção de Imposto de Renda, número 7.713 de 88, contudo não conhecia nenhum especialista na área. Ela chegou a buscar a fonte pagadora para isentá-la na via administrativa, contudo não obteve êxito, o que é um caso muito comum entre os contribuintes quando buscam a via administrativa. 98% dos casos, eles são indeferidos. Ou a fonte pagadora faz algumas exigências de documentações, que o cliente não possui ou que é de difícil acesso para o cliente, para o contribuinte. O contribuinte, ele tem uma previdência privada e muitas vezes que não sabem que possuem direito da isenção e da repetição de débito, ou seja, da restituição dos valores ali pelo preenchimento dos requisitos concomitantes, quais sejam o diagnóstico da moléstia, e a aposentadoria ou pensão por morte ou reforma. Essa minoria, quando recebe a isenção na via administrativa, dificilmente vão receber ali a isenção de forma vitalícia. Provavelmente, tanto no laudo quanto na decisão final da fonte pagadora, virá uma data de validade. E essa data de validade, cessando ela, os descontos voltarão a ocorrer. Já na via judicial, isso não ocorre. A isenção ela é dada de forma vitalícia, ou seja, o contribuinte não terá mais nenhuma isenção o resto de sua vida. Podemos dizer que o processo dessa cliente postergou um pouco, O período ali de 1 ano não é habitual dentro da nossa carteira de processos aqui do escritório. Nós temos casos no último ano de processos que foram julgados procedentes no período de 1 a 4 meses. Então nós temos esse período de 1 a 4 meses para julgar, mas isso tudo vai depender da comarca em que o cliente se encontra, do Tribunal de Justiça, do juiz que vai julgar e se o cliente traz bons laudos claros, para que a gente possa juntar no processo. No momento em que há a cessação dos descontos, ou seja, o momento em que aquele valor que era retido indevidamente deixa de integrar os cofres públicos, o contribuinte passa a receber aquele valor que antes era descontado e com esse valor ele pode custear tratamentos, remédios e isso consequentemente gera uma melhor qualidade de vida. Sim, o contribuinte que é acometido pelo câncer, ele não vai ter direito somente à isenção, mas como também à restituição dos valores cumulados ali dentro do período em que ele preencheu os requisitos concomitantes, ou seja, o momento do diagnóstico da moléstia grave, ou seja, o câncer, e o momento em que houve a concessão da aposentadoria ou pensão ou reforma. E geralmente esses valores de restituição são valores significativos. Nós analisamos ali a declaração de imposto de renda, os contra-cheques do contribuinte e verificamos cada valor e atualizamos esse valor. Então, pode melhorar ali a qualidade de vida no sentido de que esses valores, eles podem custear tratamentos, remédios e dentre vários outros custos que o cliente tem nesse período ali do diagnóstico ou do tratamento da sua doença. Sim, tivemos um caso recente no escritório em que o cliente buscou para isentá-lo sobre o seu provento de aposentadoria do INSS. Contudo, após a disponibilização dos documentos do cliente, da declaração de imposto de renda, nós identificamos que esse cliente possuía uma previdência privada. Questionamos esse cliente e ele informou que não fazia ideia de que aquela previdência também podia ser isenta. Nós também tivemos um caso recente de uma cliente que buscou o escritório para isentá-la de seu provento estadual. Analisando as declarações de imposto de renda, nós também notamos que havia ali uma previdência privada, que a cliente também não sabia que essa previdência era passível de isenção. A equipe realizou o cálculo com base nas informações obtidas na declaração de imposto de renda dessa cliente e tivemos ali o valor superior a 6 milhões de reais a título de restituição de imposto de renda dessa cliente. E ela sequer sabia que esse provento também era passível de isenção e de restituição.